Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo através da live, da internet. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Gostaria de mais uma vez agradecer ao nosso querido Bispo Josué pela oportunidade, sua família, né, a recepção, o carinho, né, a filha do Bispo também, por ser uma excelente anfitriã, por ter me recebido. Já até tenho um prejuízo ali, né, já participei do almoço com ela. Muito obrigado, minha querida. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Servir esse Deus, queridos, é coisa maravilhosa, né? Porque Ele nos surpreende a cada dia, a cada momento. Assim como o Bispo Josué comentava, né? Eu não imaginava isso, não vim com roupas apropriadas, não vim preparado com uma palavra, mas é o Espírito Santo que nos usa, né? Ele tem que nos usar, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E desde cedo estou trabalhando, correndo de uma obra para outra, né? Ele tinha um compromisso, né, marcado já com o nosso querido missionário Ismael, então eu tinha que cumprir. Vim diligentemente para cá, mas o Senhor tinha algo mais profundo, algo muito melhor, né? Então eu glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu gosto de dizer muitas vezes que eu sou como um carro antigo e que tem que pegar no tranco. E a oração antes da mensagem é ela que faz, né, o carro antigo pegar no tranco, amém? Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor Deus, esta grande oportunidade que o Senhor me concede, Pai. Neste momento, Pai, nós estamos aqui receptivos, Pai, para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, que nada venha de mim mesmo, Senhor, mas que neste momento, Pai, o Teu Espírito venha testificar, venha falar, Senhor Deus, venha convencer, Pai, a respeito da justiça, do pecado, Senhor Deus, do juízo, Pai. Senhor amado, neste momento, Pai, fala conosco de uma forma íntima, singular, na qual cada um de nós necessitamos de maneira diferente, Pai. Estamos aqui, Pai amado, para receber de Ti, Senhor, para compartilharmos uns com os outros aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, que nesta tarde, Pai, o Teu nome venha a ser exaltado, Pai amado, em nossas vidas, meu Deus. Pai, que os Teus anjos, Senhor, estejam andando, passeando aqui, Pai, trazendo como bons mensageiros a palavra, Pai, o milagre, a cura, a libertação, a transformação, a prosperidade, Pai, que a Tua igreja necessita, Pai, porque estamos aqui buscando a Tua presença, estamos aqui nos inclinando, Pai amado, diante da Tua face. Fala conosco de maneira sobrenatural, Pai, fala conosco, Pai, vai nos despertando, vai nos avivando, Pai. Senhor amado, estamos aqui somente, Pai, para exaltar o Teu nome, para aprender de Ti, Pai, para receber da Tua presença, Pai. Senhor meu Deus amado, assim eu te peço, e desde agora e para sempre te agradeço, porque eu sei da Tua fidelidade, eu sei que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, Pai. Eu sei que o Senhor sempre tem algo, Pai amado, profundo, Pai. Pai amado, para entregar aquele que busca, aquele que coloca o rosto no pó, Pai, aquele que clama, aquele que levanta um clamor, Pai amado. Senhor, eu não sei neste momento o que a Tua igreja precisa, Pai, mas Tu sabes, Pai, e somente Tu de fato tem, Pai, poder, Pai amado, e autoridade para alcançar a cada um e abençoar eles poderosamente. Glórias ao Teu nome. Aquele que trouxe a sua Bíblia, porque eu não trouxe a minha hoje, peguei emprestado uma com o missionário Ismael, mas aquele que trouxe a sua Bíblia, abra ela em nome de Jesus, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Tenho certeza que é um versículo muito conhecido de todos, mas ainda assim, é o versículo que o Senhor colocou no meu coração. Logo quando eu estava adentrando esta casa de oração, e falando com o nosso querido missionário Ismael, o irmão José estava ali na frente desta casa de oração, varrendo, com zelo, com reverência, com temor, e depois, em poucos momentos, dialogando com ele, né, o Senhor já me direcionou para esta palavra. Então vamos, 1 Samuel 16, verso 7. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aquele que achou, diga amém. Louvado seja o Teu nome. E a santa palavra de Deus diz assim, queridos: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Repita comigo: o Senhor olha para o coração. Sentai-vos todos em nome de Jesus.
Amados, certamente você já ouviu falar deste texto, dessa passagem, ela é muito conhecida, mas foi a mensagem na qual o Senhor colocou no meu coração nesta tarde. E como um pequeno dispenseiro da sua palavra, eu estou aqui para falar acerca dela. Você que conhece as Escrituras, você que tem conhecimento da palavra de Deus, sabe o que estava acontecendo neste momento, quando o Senhor envia Samuel para consagrar, para ungir a Davi. A palavra de Deus vai me dizer, no início do capítulo 16, que o Senhor está contendendo com Samuel, dizendo: Samuel, até quando tu vai passar a mão sobre a cabeça de Saul? Até quando, Samuel? Eu já o rejeitei, não tenho mais ele como rei do meu povo. Então é necessário que agora se levante outra pessoa, uma pessoa diferente dos padrões que antes, outrora, esta sociedade levantou um líder. Porque nós sabemos que quando a sociedade israelita, ela queria um rei, porque ela não queria um rei apenas porque deveria ser um homem segundo a vontade de Deus, não. Ela queria um rei porque as outras nações tinham reis. Elas queriam se assemelhar às outras nações. Então elas pedem, porque elas não queriam apenas mais estar sendo julgadas por um juiz e por um profeta. Elas queriam agora uma monarquia. Então o Senhor escolhe a Saul. A Bíblia vai dizer que Saul, ele era de alta estatura, ele era muito forte, ele era bonito, ele era agradável aos olhos, ele se destacava entre todos os demais. As pessoas que olhavam para a multidão encontravam, obviamente, rapidamente, Saul ali, porque ele se destacava, ele se diferenciava. Os mais altos ficavam como se fossem nos seus ombros. Mas nós sabemos que as aparências, os dons, a capacidade intelectual, retórica, humana, todas elas são limitadas. Elas podem ir até certo ponto. Mas a natureza caída do homem, ela tem uma tendência de se afastar naturalmente de Deus. Então Deus está falando aqui, o Senhor está falando aqui a Samuel: Samuel, os padrões agora são outros, Samuel. A sociedade não sabe o que está pedindo. Então eu vou levantar uma pessoa, vai lá na casa de Jessé o Belamita, porque Belamita é aquele que nascia em Belém. Vai lá, dentre um dos 7 filhos de Jessé, eu vou encontrar, eu vou te mostrar, e tu vai apenas consagrar e ungir ele, porque ele é separado, ele sim tem um coração segundo o meu. Samuel vai lá, começa a dialogar com Jessé. A Bíblia vai dizer que passam 6 filhos. Jessé nem se lembrava do seu menor. O próprio Samuel, por ele mesmo, já tinha consagrado os 3 primeiros filhos. Qualquer um dos 3 primeiros filhos, para Samuel, mesmo sendo um profeta, para mim um dos maiores profetas, ele já tinha se equivocado. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor, o Deus que nós servimos, ele não olha, ele não tem a mesma ótica, a mesma visão que o homem tem. O homem consegue olhar para o meu exterior, o homem olha para a minha capacidade de oratória, retórica, a minha capacidade, a minha fluência verbal, o conhecimento das Escrituras, mas ele não sabe do meu oculto, do meu secreto, ele não sabe o que se passa no meu coração, na minha intimidade. Intimidade essa que muitas vezes nem com o nosso cônjuge nós temos, intimidade essa que passa somente no nosso coração, somente nós e o próprio Deus sabemos o quão mal e quão ruim nós somos. E é por isso que mais que você tenha um bom testemunho diante dos homens, diante de Deus, ainda você sempre vai saber que é mal. A sua natureza caída, ela é má. E por isso que, se não fosse pela graça do Senhor, o seu amor, o seu perdão, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós não poderíamos estar aqui. Até poderíamos, mas não teria sentido nem propósito, porque seria apenas uma reunião vazia. Mas glorificamos o nome do Senhor porque esta reunião não é vazia. É por isso que glorificamos e exaltamos o nosso Senhor, porque quando nós nos reunimos como um corpo em Assembleia dos Santos, nós estamos falando face a face com o Criador, nós estamos recebendo do seu alto e sublime trono, nós estamos compartilhando nossa angústia, mesmo Ele já sabendo dos problemas, mas Ele quer que você abra os teus lábios, Ele quer que você glorifique, exalte, para que Ele possa te abençoar de fato. É necessário haver uma reação, queridos. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. O que você faz aqui, na nossa esfera natural, ela reflete na espiritual, sobrenatural, metafísica.
Tudo tem um reflexo. Tudo que os homens de Deus fizeram no passado, eles refletem na história e também reverberam na eternidade. Então, você muitas vezes pensa, não, mas hoje é um culto de sábado, vai ter poucas pessoas lá, eu poderia estar lá, mas não estou. Poderia estar lá, mas estou em casa, de repente dormindo, tirando uma siesta, estou de repente visitando um parente, que eu visito toda semana, ou até mesmo vejo ele diariamente. Mas aqueles que estão aqui, eles recebem. Porque é diferente quando você está distante e quando você está perto, amém? É diferente, né? Os irmãos, eles estão recebendo pela live uma parte da glória que está aqui, mas aquele que está presente, ele está perto. Mas qual a diferença, irmão Tiago? Quando você está perto, você vê nitidamente, você sente o aroma, você participa, você toca. À distância você não tem isso. Eu pego, por exemplo, daqui do outro lado da rua, consigo ver meu carro, mas eu vejo que o meu carro está aqui, parece até que está limpo, mas eu sei que ele está podre, está imundo, está sujo. Essa é a diferença de quando estamos perto e quando estamos longe. Amados, quando eu observo esta passagem, eu vejo realmente que não é a capacidade humana que faz com que Deus venha nos usar. Ainda esta semana eu pregava o evangelho na congregação na qual eu estou dirigindo, lá na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Era Mateus 22, do 1 ao 14. Falava a respeito da parábola das bodas. Aquele grande, poderoso rei de um reino, ele queria muito que os nobres do seu reino, as pessoas que se destacavam melhor, as que mais conceituadas, estivessem participando com ele nas bodas, no casamento do seu filho. Mas aqueles que receberam os convites, sabendo do poder, da autoridade, da glória que aquele rei tinha, mesmo assim rejeitaram o seu convite. Uns preferiram ir ver lá as 5 juntas de boi que tinham comprado, ver se os bois estavam arando a terra direitinho. Outros foram ver as suas pastagens, as terras que tinham comprado. Cada um tinha os seus afazeres, cada um tinha algo, né, que tomava tanto lugar na sua mente, no seu coração, que não aceitaram o convite. Outros, quando os emissários, os servos foram entregar o convite, até mataram os servos daquele senhor. A palavra vai dizer que aqueles que tinham realmente, né, digamos assim, um pouquinho mais de dignidade para estar, não aceitaram o convite. Então, o rei daquela nação, daquele reino, ele ficou tão irado depois dos seus servos terem sido mortos. Então ele foi sobre aquela cidade, ele destruiu tudo e até queimou toda a cidade. Então, porque aquela grande festa estava preparada, aquele grande banquete estava pronto, o que ele faz? Convida todos, vai pelos valados, busca as pessoas boas, as más, todos eles agora têm acesso ao meu reino. Todos eles neste momento eu estou dando acesso a entrar no meu reino. Eu quero compartilhar com eles as maravilhas que eu tenho no meu reino. E uma única coisa ele pede, que venhamos a nos vestir de vestes nupciais. Vestes nupciais não são roupas naturais terrenas. As vestes nupciais são a santidade, o amor sincero, evidências, caráter de um coração na qual Deus se agrada. Quando Davi, eu creio no fim da tarde, depois de ter zelado pelo rebanho o dia todo, talvez sujo, talvez escabelado, quando Samuel olha para ele, um franzino pequeno, um jovem, porque a teologia vai me dizer que ele tinha entre 15 e 17 anos no máximo, nesse momento, a Bíblia vai dizer que Samuel pega aquele grande vaso com unguento, com aquele óleo de unção e consagra. Em algumas traduções vai ter um grande chifre, porque também era da tradução judaica, né, da tradição judaica, um grande chifre cheio de azeite para consagrar reis e profetas, sacerdotes. E aquele jovem é consagrado. Mas você pensa assim, poxa, a única coisa que ele tinha era um coração. E é exatamente isso que Deus busca de nós. Que o nosso coração seja um coração disposto a obedecer. Seja um coração íntegro, honesto, temente a Deus, que se desvia do mal. Um coração que não tem prazer, não folga com a injustiça, mas tem prazer na justiça e na verdade. Um coração que não busque ter reconhecimento, glória humana, não, mas há único reconhecimento que seja o reconhecimento do Senhor. E é por isso que eu tomei também o exemplo do nosso querido irmão José, que eu conheci hoje, mas já o amo em Cristo Jesus. Que Deus continue sempre te fortalecendo e que continue sempre nesta visão.
Cada um de nós, amados, tem uma vocação, e a Bíblia vai dizer que devemos permanecer na vocação que fomos chamados. Uns foram chamados para pregar, outros para louvar, outros para tocar, outros para ser, desempenhar qualquer tipo de função dentro da casa do Senhor. Mas todas elas, não há distinção diante dos olhos do Pai. A única coisa que o Senhor busca e vai buscar sempre são corações dispostos a servir. Corações que realmente dentro deles tem exatamente os princípios morais bíblicos. As evidências são essas. E não pense você que no momento que Davi foi consagrado e ungido, de imediato ele já assumiu o reinado daquele povo, porque não. A história me diz que levou no mínimo de 15 anos até ele chegar ao poder. Então você pensa assim, Deus fez promessas para mim, mas elas têm demorado tanto a se cumprir. Quantos de vocês têm promessas? Quantos de vocês já receberam uma profecia? Quantos de vocês, algum homem, uma mulher de Deus chegou e entregou algo sobrenatural da sua parte para vocês? E talvez você está questionando, mas tem sido tão difícil os meus dias, tem sido difícil de passar por essas provas. Aquilo que Deus me prometeu no passado através daquele vaso, acho que era até da carne, nem era do Espírito, porque não chega nunca. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos sempre que há um período. A Bíblia vai dizer aqui, no verso 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, voltou para Ramá. Mas o ponto é, o Senhor se apoderou de Davi somente depois que ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus. Quando Deus ele te libera e você é consagrado, você é ungido, é ali que começa a peleja. É neste momento que começa a batalha. É dali para diante que você vai evoluir espiritualmente. É dali para diante que você vai ter que lutar, vai ter que contender, vai ter que pelejar, vai ter que resistir, vai ter que ter coragem, vai ter que ter ousadia, vai ter que avançar, não vai poder retroceder, não vai poder desfalecer, mas tem que com coragem avançar e lutar. Quando nós vemos pela palavra ali quanto tempo da cisterna até ser governador do Egito, José levou praticamente 25 anos. Passou pela cisterna, passou pela escravidão, passou pela prisão até chegar como governador. Davi leva 15 anos a chegar a rei de Israel. O povo no deserto, 40 anos, somente Josué e Calebe adentraram em Canaã. Não é do dia para a noite, meu querido, não. As promessas do Senhor, elas se cumprirão no tempo apropriado. Mas o que precisamos é hoje ser consagrados, hoje sermos ungidos. Porque no momento que somos chamados e somos consagrados, e o Senhor derrama do seu óleo de consagração sobre as nossas vidas, é quando começamos a batalha, é quando o Espírito está sobre nós. E se o Espírito está sobre nós, nós estaremos aptos a desempenhar qualquer função na casa do Senhor ou na sua obra. Mas não quer dizer que você vai ser honrado do dia para a noite, não. Talvez vai levar um tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas vai chegar o momento. Porque aquele que promete, ele é fiel para cumprir. As pessoas hoje, elas acham que realmente para ser reconhecido, o camarada, o homem de Deus, ele tem que orar, tem que acontecer, tem que ser um fogo avassalador, tem que ter, a melhor palavra, tem que tocar as pessoas saírem caindo, multidões, tem que todo mundo ser curado, e não é assim, amado e querido irmão. Você tem que compreender que as coisas de Deus, elas são muito mais profundas do que isso. Eu gosto muito de um personagem bíblico, João Batista, personagem bíblico que, quando eu observo a sua trajetória desde o princípio até o fim, é algo que realmente, quando eu olho, eu me humilho, porque eu vejo uma vida realmente colocada na prova diariamente. Há poucos dias, o irmão Israel, o missionário Israel, pregou a palavra sobre João Batista, e eu sempre tive isso à mente, e é verdade. Ele já era um milagre desde o princípio até o fim. Seu pai Zacarias, sacerdote, sua mãe Isabel, não podia ter filhos, já avançados em idade. O Senhor se revela ao próprio Zacarias, dentro dos atos do Senhor ali, quando ele estava cumprindo, terminando já o seu turno, o turno de Abias.
Para aqueles que não sabem o que é o turno de Abias, aqueles que oficializavam no templo do Senhor, os sacerdotes, eles eram divididos em 24 semanas. Cada turno, alguém tinha uma responsabilidade. O de Zacarias pertencia ao turno de Abias, que era o 8º turno, ou seja, a 8ª semana do ano dos hebreus, dos judeus. A pessoa que ia oficializar no templo, ela ficava uma semana ininterrupta trabalhando. Quando estava chegando perto de passar para o próximo turno, que seria os próximos sacerdotes que cobririam na próxima semana, depois eles se retiravam e iam para sua casa. Depois que o ciclo se fechava, ele novamente retornava para oficializar no templo. A Bíblia vai me dizer que era quase os 45 do segundo tempo. Zacarias estava quase entregando o turno dele. Ele entra, talvez, sem nenhum tipo de imaginação do que poderia acontecer. Ele entra lá para colocar o incenso no incensário, porque o incenso representa as orações do povo de Deus, orações essas agradáveis, com aroma agradável a Deus. E ali o próprio Deus vai lá e entrega um milagre em suas mãos. A sua idade avançada não impedia o poder de Deus se aperfeiçoar na limitação natural dele. Assim como o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, é nas dificuldades, nas circunstâncias mais difíceis de nossas vidas, que o Senhor ele se revela e faz algo tremendo em nossas vidas, porque isso tem um propósito, assim como tinha um propósito toda a vida de João Batista. Quando você olha, a Bíblia vai dizer, eu nunca vi um profeta, nunca vi um rei, um homem de Deus, um personagem bíblico, na qual a Bíblia se refere que antes do seu nascimento ele já era cheio do Espírito. O único personagem bíblico que você vai encontrar é quando Isabel está gerando, talvez com 6 meses de gestação, a Bíblia vai fazer referência que ele já era cheio do Espírito no ventre da sua mãe. Mas você lê as Escrituras, você vai ver que João Batista nunca curou. João Batista não relata que ele falou em línguas. João Batista não tocou em ninguém e alguém caiu. João Batista não curou enfermo, a única coisa que ele fazia era pregar a verdade. Como um homem cheio do Espírito, não curou, não libertou, não fez maravilhas, não fez coisas extraordinárias, não. A única coisa que saía de dentro dele era a verdade. Era um coração tão íntimo com Deus, era um coração tão quebrantado, um espírito tão contrito, era uma intimidade tão grande, era uma intimidade que, não, independente de onde ele estava, ele nunca precisou estar nos palácios, ele se contentou sempre com o deserto, não era ele que ia atrás das almas, eram as almas que vinham atrás dele para serem batizadas no Rio Jordão. Ele não precisava, ele nunca se alimentou com alimento, né, de monarca, não, ele não sabia o que era manjar terreno, ele comia, era gafanhoto mesmo, porque gafanhoto tem bastante proteína. Ele não se alimentava de nada que os reis comiam, mas ele se alimentava de mel silvestre que ele encontrava na relva, no meio do deserto. Ele não tinha roupas finas, as roupas eram pelos de camelo e um cinto de couro, e a palavra era a mesma. Vocês acham que vocês devem receber palavra digna de arrependimento? Vocês acham que fazem alguma coisa bom? Vocês são árvores, e árvores que não têm produzido bons frutos. Eis que o machado já está posto à raiz. É chegado o tempo. Virá outro depois de mim. Ele dizia abertamente, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Perguntavam para ele, os fariseus perguntavam, os sacerdotes perguntavam, os levitas perguntavam, tu és quem? Tu és o Messias? Eu não sou. Tu és quem? Então tu és Elias? Não sou Elias, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Um coração, queridos, é apenas coração que Deus busca. Ele quer te abençoar, Ele quer tomar você em suas mãos, Ele quer te usar com poder e autoridade, Ele quer fazer coisas que você nunca imaginou, porque Deus ele tem essa particularidade do seu caráter. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas vis e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, entendemos que nós somos privilegiados por o Senhor. Quando olha para nós, encontra algo que lhe agrada. E tudo que o Senhor busca de nós é um coração, amados.
Quando você tem um coração sincero, um coração de obediência, você vai ter facilidade de cumprir toda a vontade de Deus. Você vai entender para qual real significado e chamado você tem. Estamos nessa terra única e exclusivamente para render toda glória, todo louvor, toda adoração, e fazer com que o nome do Senhor seja grande sobre esta terra, apregoar o evangelho do reino, saquear o inferno e levar as almas a Cristo nosso Senhor. Mas enquanto isso, estamos no meio deste processo, e o processo ele está aqui entre nós, o processo está em nossas vidas. Vamos juntos passar por esse processo, queridos. O Senhor quer nesta tarde um comprometimento de você. Você já tem um chamado, você já desempenha uma função na casa do Senhor, amém? Permaneça naquilo que você foi chamado. Deus vai te honrar, Deus vai te colocar em posição de destaque, seja nesta vida ou noutra, mas eu te digo que vale a pena. Não deseje o que você não foi chamado, não busque ter aquilo que não foi para ti, mas te contenta com aquilo que você tem. E se tiver que chorar para alguém, chore só para o Senhor. Não adianta colocar no Facebook, não adianta colocar no Instagram, não adianta ficar se queixando para o irmão, para a irmã. Vale sim você pegar o anjo da igreja, confessar para ele, abrir e apenas ouvir algo que vem dele, porque ele estará sendo usado como o anjo da igreja, como um servo do Senhor para lhe entregar uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria, uma orientação. Mas você tem que buscar no Senhor, amados. O coração é o que o Senhor está buscando nesta tarde. Entrega o teu coração para Ele. Entenda que, independente dos teus dons, da tua capacidade, o que o Senhor busca e o que de fato Ele quer observar é o teu coração. Você pode estar com a melhor roupa, ou você pode ter a melhor graduação acadêmica, mas ainda se o teu coração ele é nefasto, é cheio de mácula, de ruga, de coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, me desculpa, mas o Senhor não vai te usar. Ele vai pegar o menorzinho, Ele vai pegar o mais jovem. Muitas vezes as pessoas acham, poxa, um jovem de repente não tem nada para me acrescentar, mas Deus usa as crianças, porque a Bíblia vai dizer até que o melhor louvor vem dos lábios das crianças. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo, os irmãos louvando lindamente aqui, mas o Senhor está dizendo ainda que é das crianças. Então, se Deus, Ele usa até mesmo um jumento para falar com o servo dele, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer, amados. Não te limites diante do Senhor, não impeça o agir de Deus na tua vida, apenas se coloca na brecha e na presença. Deus fará coisas que você nem imagina. Assim como aquele rei, quando abriu as portas do seu reino para aquelas pessoas, aqueles os mais vis, as prostitutas, os ladrões, os malfeitores, todos eles entraram. Todos estavam com vestes nupciais. Todos aceitaram o processo. Todos se beneficiaram. Eles não tinham nem ideia do que estava esperando eles. Assim como eu falei na congregação, quando nós falamos do reino de Deus, das coisas que Deus pode fazer em nossas vidas, nós somos muito limitados. Eu sei que Deus pode mudar a minha realidade, o meu cativeiro, a minha história pode, mas somos limitados para compreender a glória que está por vir, amados. É por isso que Paulo disse, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar à glória que está por vir. Nós temos apenas um vislumbre muito fraco, muito pequeno, sabe? Muito limitado do que Deus tem para nós. Você hoje pode não ter provado de um milagre, de uma cura, mas o que Deus tem para ti lá na frente, um pouquinho mais à frente, vai fazer virar a tua cabeça, não vai compreender. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus do impossível. Na realidade, o impossível é uma palavra que não está no vocabulário do meu Deus. Não existe essa palavra. Impossível é para o homem. Um homem ainda que não tem fé. Porque aquele que tem fé sabe o Deus que serve. Amém, queridos? Fechou meu tempo aqui nesse momento. Coloca de pé em nome de Jesus. Eu gosto de ser pontual. E na maioria das vezes quando eu venho aqui e recebo uma oportunidade, eu me estendo um pouquinho. Então dessa vez eu não quero fazer isso. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Agradecer por esta reunião, por este culto de adoração, pelos louvores, pela vida do nosso querido bispo Josué, pela vida da nossa querida pastora Maria Moreira, das suas filhas, do seu filho, desta casa, dos obreiros,
Amém? Soberano, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais este privilégio. Neste momento, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, possa, soberano Deus, visitar a cada um, Senhor, que está assistindo, Pai, através da internet, das redes sociais. Pai amado Deus querido, eu te peço neste momento, Senhor, vai visitando a cada um deles, Pai, vai visitando, vai trazendo para a Tua presença, vai restaurando o caráter, a conduta, vai abençoando, Pai, vai multiplicando, vai produzindo, Pai amado, Pai amado, milagres de maneira abundante, Senhor, abençoa poderosamente esta casa de oração, Pai, meu Deus amado, sustenta, Pai amado, o anjo desta casa, Senhor, que cada vez mais, Pai, o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus, neste lugar, Pai, que almas, Pai amado, cada vez mais sejam enviadas para esta casa de oração, Pai, que eles possam ser usados, Pai, para impactar as vidas, Pai, daqueles que aqui entrarem, Senhor amado. Nós cremos no Teu milagre, no Teu poder, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, meu Deus. Obrigado, Pai amado, por a cada dia o Senhor nos resgatar, a cada dia o Senhor nos curar, a cada dia o Senhor nos salvar, Pai, porque é isso que precisamos, Pai, todos os dias ser achado em Ti, Pai, todos os dias ser encontrado em Ti, meu Pai, porque o Senhor é a medida, Pai, o Senhor é a medida, assim como a Tua palavra está escrito, Pai, lá em Gálatas 2:20, Paulo disse assim, Pai, já estou crucificado com Cristo, hoje vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Pai, que a partir de hoje todos nós possamos falar isso, Pai, que eu estou crucificado com Cristo, Senhor amado, que possamos resplandecer, Pai, a Cristo, possamos demonstrar através das evidências do nosso caráter, Cristo, Pai, que possamos ser santo como Tu és santo. Meu Deus amado, te inclina, Pai, para ouvir o clamor da Tua igreja, Pai, estende as Tuas mãos para abençoar poderosamente as nossas vidas, assim nós te pedimos de maneira sincera. Obrigado, Senhor, amém e amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Levante as mãos e diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor, por esta palavra dos céus, porque a Tua palavra é a verdade. Aleluia. Diga glória a Deus. Guarde no coração, irmãos, essa palavra não é minha, não é do nosso querido pastor Tiago. Eu falei evangelista antes, né? Mas na última convenção ele foi consagrado a pastor, né? E está desempenhando, como ele falou, da maneira com que procura fazer o melhor para Deus, né? E que o Senhor nos ajude, que possamos fazer mais ainda. Enquanto o irmão estava falando, eu estava meditando que a palavra realmente não é nossa, né? A palavra é do Senhor. E Ele falou com cada um aqui agora, viu? Falou comigo, falou com você, talvez alguém não esperava, né? Mas Deus é assim, Ele nos surpreende, amém? Até mesmo o evangelista Tiago, ele talvez nem sonhava de pregar hoje, porque ele veio a serviço material, que ele trabalha tanto no serviço material como espiritual. Mas a gente se alegra por estar junto na presença de Deus. Levante as mãos, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia é para sempre. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Pegue na mão, você que tem um pedido, tem a chave da casa, né? Tem a chave do carro, ou até um celular. Na agenda do celular, ali tem uma agenda com centenas de nomes, né? Levante para cima na sua mão. Pode levantar a mão também por alguém que não está aqui, pela tua casa. Faz um pedido por alguém que não está aqui. A bênção do Senhor está caindo aqui agora, mas ela vai cair também aí no teu lar agora, sobre o teu familiar, sobre o teu irmão. Faz um pedido agora, porque tudo que pedirmos na oração, crendo, receberemos. E foi o Senhor Jesus que ensinou, que falou essa palavra. Ele disse: aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate. Então, faz um pedido agora. Pai glorioso, Pai justo, Pai santo, olhe agora as mãos levantadas para cima. Olhe agora, Pai, essa pessoa que está em casa, ou está no trabalho, ou está nos ouvindo
pela rádio, ou está nos ouvindo pelo telefone, está agora ligados nesta oração. Suba a ti o nosso clamor e seja respondido com vitórias, com bênçãos. Pai, porque tu dissestes, aquele que pede, recebe. E nós cremos na tua promessa. Por isso, olha o pedido desta criança, deste jovem, desta jovem, deste homem, desta mulher, deste vovô, dessa vovó, de cada irmão, de cada irmã. Seja a tua bênção grandemente derramada sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida física, sentimental, material, profissional e ministerial. Pois nós cremos que a tua bênção é sobre todos e para todos. Pai, tudo nós pedimos e agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. E todo o povo de Deus, levante as duas mãos e diga amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou convidar o nosso amigo, cantor, que está conosco hoje, cantar mais um